Olá, tudo bom? Meu nome é Paulo Henrique, sou professor da pós-graduação da Uninter. Estamos aqui para mais um dia de Por Dentro da Pós. Nós vamos falar hoje de monitoramento ambiental e de rios e recursos hídricos com o professor Pedro Grochoque Gabriel. Vou dirigir a palavra a ele. Boa tarde, meu nome é Pedro, eu sou engenheiro ambiental formado pela Universidade Federal do Paraná, mestre em engenharia ambiental e atualmente estou concluindo meu doutorado também em engenharia ambiental na parte de monitoramento de processos que podem influenciar o oxigênio dissolvido na presença de painéis fotovoltaicos flutuantes. Então, como que esses painéis eles podem induzir e diminuir processos que afetam a presença, a concentração do oxigênio dissolvido em águas. Qual que é o significado de monitoramento ambiental na questão de recursos hídricos, Pedro? Bom, o monitoramento ambiental ele é uma metodologia que você usa para responder alguma pergunta. Então, geralmente você vai ter pode ser algum problema, ou você pode necessitar de uma análise daquele local para desvendar o que pode estar acontecendo, para fazer um acompanhamento, ou muitas vezes apenas para identificar se aquele local ele é propício para alguma atividade que você queira realizar, como a instalação de uma barragem, por exemplo. Então, vocês buscam parâmetros na água para fazer esse estudo e análise. Sim, perfeito. Quais tipos de parâmetros que são estudados? Bom, isso depende muito da pergunta que você quer responder, mas tipicamente a temperatura é algo que é muito estudado, até pelo custo é algo fácil que você consegue ter muitas relações com outros parâmetros, então outros parâmetros sofrem um pouco a influência da temperatura, o pH, a turbidez, cor da água e o oxigênio dissolvido. Então a gente tem oxigênio na atmosfera e também o oxigênio dentro da água. E qual que é a importância assim desses estudos na questão empresarial de uma empresa que busque encontrar essas soluções? Bom, tem uma questão às vezes de custo. Então, por exemplo, uma empresa de saneamento que ela quer abastecer uma cidade, ela vai buscar um custo-benefício na hora dela pegar essa água, que ela vai ter que tratar e depois vai para a rede de distribuição. Então, ela vai buscar um balanço entre o que é melhor, eu buscar uma água que está mais limpa a uma distância maior, só que eu vou ter o custo de bombeamento, ou uma água que ela pode estar mais próxima, mas talvez a qualidade dela não é muito boa, então eu preciso investir um pouco mais em tratar essa água. E até um ponto de legislação, para você ver se a sua empresa está tendo algum impacto na área. Então, uma maneira que você tem de verificar qual tipo de impacto e a magnitude desse impacto que você pode ou não estar causando. E esse impacto pode ser, desde vezes, positivo ou negativo, depende do que você vai analisar. Então, a gente trabalha com sensoramento, né? Nós vamos ter um sensor ali que vai ler os dados da água e ele vai acabar dando o retorno de fluxo. Que tipo de sensores que são utilizados no mercado? Bom, eles são baratos? Tipicamente, eles não são baratos. Então, claro, um sensor de temperatura ele vai ser bem mais barato do que um sensor de oxigênio dissolvido. Só que vai depender também do tipo do ambiente que você vai utilizar, porque dependendo do local, você vai precisar de um conjunto de equipamentos. Então, por exemplo, o oxigênio dissolvido, se você coloca numa água que ela é mais produtiva, então tem mais matéria orgânica, mais micro-organismos ali, ou mesmo presença de algas, aquilo pode acabar cobrindo o teu sensor e você pode ter erros com o passar do tempo. Então, você precisaria de equipamento mais sofisticado, com uma limpeza que pode ser, às vezes, automática até. Isso aumenta o custo do sensor. E, às vezes, você nem tem como fazer um monitoramento contínuo. Então, às vezes, só tem como uma pessoa precisa ir lá regularmente para fazer a medição. Então, você tem sempre uma troca. Às vezes, você pega um sensor mais preciso, que é muito mais caro, mas que você usa ele só quando vai a campo, ou um sensor que pode ser mais barato e que consegue ter dados, mas com uma frequência maior. Então, você acabou explicando como funciona, quando uma pessoa vai coletar o dado, mas como que o sensor coleta o dado? Ele manda para um computador? Como é que é o funcionamento disso? Em alguns casos, sim. Muitas vezes, por uma questão de infraestrutura. Então, você vai fazer um monitoramento, geralmente ele é
próximo, não tão próximo de um grande centro urbano. Então, você não tem uma tomada ali para fornecer energia. Então, são sistemas que possuem uma bateria interna, muitas vezes, e por um custo de envio de informações, porque às vezes o sensor está dentro da água, fazer a transmissão de dados nem sempre funciona. Então, ele costuma ter um logger interno que salva essas informações. Mas tem sim, dependendo do que você vai medir, você pode ter um sistema de envio desses dados para uma base de dados. Geralmente fica com um órgão ambiental. A própria universidade, muitas vezes, tem um próprio centro dela que organiza essa coleta de informações. Do local de coleta dos dados até o local que é armazenado é transmitido, então, por algum protocolo de frequência, certo? Em alguns casos, sim. O que a gente mais utiliza acaba sendo a coleta por um cartão de memória e daí a gente usa isso e coloca na base de dados. A pessoa vai lá buscar e pega. Entendi. Em outros casos, você pode fazer até a transmissão por uma rede LoRa, por exemplo, né, que é utilizado principalmente com Arduino ou Raspberry. Existe papel de tecnologias mais recentes, como drones ou estações automáticas na questão de monitoramento? Sim, principalmente os drones eles são muito usados, principalmente quando você quer ter uma maior resolução daquilo que você está querendo medir. Então, por exemplo, às vezes você precisa de uma grande área e você não está tão interessado precisamente em uma escala de centímetros ou milímetros da sua informação. Você pode usar uma imagem de satélite. Em outros casos, você precisa de uma resolução bem melhor. Então, você acaba usando um drone e o drone facilita, porque ele, além de você conseguir fazer um sobrevoamento mais baixo com ele, você também consegue ter uma melhor resolução dos teus dados. Então, o drone ele busca a resolução, enquanto o satélite busca uma área maior, mas menos precisa. Uhum. Entendi. Nós já falamos aqui da transmissão. E como é que você consegue calibrar esses sensores? Tem que fazer um teste em laboratório antes ou ele vem de fábrica já calibrado? Normalmente ele já vem de fábrica, mas a gente costuma, por uma questão assim só para ter mais confiança e para provar também que os resultados estão corretos, a gente faz um teste em laboratório. Então, seja um sensor de temperatura, a gente já usa uma intercomparação com um sensor que a gente sabe que está calibrado. Ou a gente pode utilizar, dependendo do que for analisar, fazer uma análise química. Então, você pode fazer por exemplo, CO2 dissolvido na água, a gente pode fazer uma titulação química para ver a concentração do CO2, estimar ela e comparar com os resultados do sensor. Fazer uma pergunta até saindo um pouco de rio. Comparativamente, você fazer uma coleta no mar é mais difícil do que fazer no rio ou não? Isso depende, porque geralmente você acaba tendo alguns problemas, principalmente com relação a biofilme nos rios. Então, as águas dos rios costumam esses micro-organismos começam a se acumular nos sensores e eles começam a causar erros nas leituras. Então, existe uma manutenção. Só que os sensores do mar, depende da região, ela pode ter uma alta turbidez. Então, próximo de estuários, ali no ambiente de estuário, você tem uma turbidez maior. Isso pode acabar comprometendo alguns sensores. A própria salinidade também, em alguns casos, pode vir a ser um problema. Ou mesmo o aparecimento de mexilhões, que também pode acontecer em rios, que comprometem, né, todo o teu monitoramento. Os mexilhões, eles acabam danificando muitas maquinários no mar. Né? Sim, e a gente tem os próximos... Até Itaipu tem problema. Itaipu não está próximo do mar e ela tem esse problema com mexilhões, então a gente também tem isso em rios. Você consegue passar para o pessoal que está assistindo, para os alunos que estão assistindo, algum exemplo de caso de monitoramento que você acabou participando? Falar algumas informações deles? Uhum. Bom, o último trabalho que estou participando ainda é um projeto em parceria com a Sanepar, em que nós estamos tentando identificar os impactos de painéis fotovoltaicos flutuantes em reservatórios. Então, é uma tecnologia mais recente, que é para produção de energia. Então, você instala o módulo fotovoltaico em cima de um flutuador que vai no reservatório, e você produz energia, aquilo pode ser tanto para
uma energia para abastecimento público ou mesmo para suprir alguma demanda, nesse caso da Sanepar, para suprir uma demanda da captação de água para o tratamento. Só que, por ser algo novo, você não tem uma regulamentação, você não sabe. A regulamentação ela vem porque você já tem uma ideia dos possíveis problemas que o painel pode causar. Isso é uma tecnologia nova, então você não tem trabalhos, agora estão começando os trabalhos, né, nos últimos anos, mas você não tinha uma ideia do que esse painel poderia causar de impacto no ambiente. Então, ele vai criar uma região sombreada, essa região sombreada ela vai ser significativa, ela vai, por exemplo, afetar a fotossíntese, você vai ter menos luz. Ela pode, no caso do que eu estou estudando, é o impacto no oxigênio. Então, o que a gente viu é que, apesar dela não afetar tanto a fotossíntese, ela pode estar induzindo processos físicos ali de turbulência. Então, eu posso estar em alguns momentos induzindo turbulência ou reduzindo a turbulência. E a turbulência está direcionada, ela seria um processo que facilita o oxigênio dele entrar na água, ou dele sair também, né? Isso não só para o oxigênio, mas para outros gases. E isso pode estar reduzindo. Então, você tem um fluxo, né, uma passagem desse oxigênio que pode estar sendo tanto bloqueada pelos painéis, quanto ela pode estar sendo reduzida por causa desse efeito da turbulência. Então, é isso que eu estou não só participando de todo o monitoramento de outros parâmetros do local que podem estar sendo afetados, mas tendo esse foco principalmente especial no oxigênio, porque é algo que a gente já viu que tem, sim, uma redução, e a gente está querendo entender o motivo dessa redução. Nós tivemos um evento recente lá no Rio Grande do Sul que teve as enchentes, né? Existe algum estudo em cima de enchentes para ver o porquê que teve a enchente tão alta, a elevação? Como é que é feito daí a coleta de dados nesse tipo de caso? Bom, você tem um monitoramento no rio, principalmente, em que você vai ficar monitorando o nível desse rio. E você consegue ver, dependendo dos eventos de chuva, o quanto que esse rio ele vai aumentando o nível dele, né? Conforme chove menos ou chove mais. E no caso lá do Rio Grande do Sul foi algo bem atípico. Então a gente usa geralmente dados estatísticos para ter uma estimativa de quantas vezes a frequência que acontece em eventos extremos e até eventos, né? Extremo pode ser muita chuva ou menos chuva. E a gente usa isso para se basear na hora de fazer uma obra ou mesmo o crescimento e expansão de uma cidade. O que aconteceu lá foi que você acabou caindo bem naquele intervalo ali que era pouco provável de acontecer, mas não é impossível de acontecer. Entendo. Então, existe até em outras regiões de que esse evento acontece a cada 1000 anos. Não é porque ele aconteceu ontem que ele não pode acontecer hoje. Ele pode acabar acontecendo de fato a cada 1000 anos, é tendência de acontecer uma vez a cada 1000 anos, mas pode ser que aconteça uma semana em sequência. E o rio, ele teve algum impacto ali, na questão de bioquímica dele ou não? Ali no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, Ou com qualquer enchente, ele acaba tendo impacto? Sim. Vai depender muito de algumas características do rio e também da região do entorno. Então, da bacia de drenagem, a área que drena a água da chuva para a calha do rio. Então, pode ser que você tenha tido um efeito de lavagem do solo que levou, né, por um processo erosivo aquele solo para dentro do rio, que pode ter aumentado a matéria orgânica, ou que às vezes pode ter até lavado o rio, se por acaso ele tinha algum problema. Essa chuva intensa pode ter até melhorado a qualidade da água daquele rio em alguns casos. Então, é muito difícil, assim, eu não cheguei a acompanhar como é que estão sendo as medições agora, nem se eles têm um sistema de monitoramento lá, acredito que sim. Mas é muito difícil você bater o martelo sobre o que pode ou não pode acontecer nesses casos, porque tem tantas coisas envolvidas que você pode até dar um chute, mas tipicamente você vai errar. Faz sentido. E uma outra pergunta. No caso de uma estação de tratamento de esgoto, que coleta o material ali de resíduos de um rio, ela pode gerar energia. Isso pode vir a dar dano ambiental dentro do rio, se for feito em excesso ou não?
Como assim, na parte de geração de energia? Que eles coletam o material orgânico e a partir do material orgânico eles trabalham para produzir energia em cima. Uhum. É que geralmente você tem que seguir a legislação e você também tem que ter uma garantia de que você faz um estudo previamente para ver os impactos que a sua atividade ela pode gerar e depois você faz um acompanhamento para ver os impactos que você está gerando. E para isso, depois você vai poder fazer uma alteração nos seus processos para tentar mitigar esse impacto ou você tentar gerar uma compensação em cima disso, dependendo do caso. Entendo. Deixa eu ver isso aqui um pouco no meu próximo tópico. Quais são os principais desafios que o Brasil tem hoje no monitoramento de rios? Bom, é algo que é relativamente recente. Então, por exemplo, a gente não tem dados de 100 anos atrás de como que estava a situação aqui. Você até pode ter alguns dados meio largados, assim, mas você não tinha um monitoramento contínuo. Você não tinha sensor naquela época. Então, você poderia ter uma medição de temperatura, uma medição de rio que você faz com uma régua, né? Mas não era um processo automatizado. Você tem um problema que o Brasil ele não produz a maior parte da tecnologia para isso. Então, a maioria dos sensores eles são de outros países e quando você precisa de uma calibração ou uma manutenção, geralmente você acaba tendo que devolver para a empresa que não existe, produziu. então, um órgão fiscalizador ali que vá fazer a medição e averiguar se está funcionando? Tem, só que você tem um monitoramento de empresas, um monitoramento que pode ser das universidades e um monitoramento do próprio órgão ambiental. Então, eles até podem fazer uma checagem e ver, esse equipamento está descalibrado. O que ele faz? Ele vai ter que abrir todo um processo para poder enviar esse equipamento para fora, para eles verificarem o problema, que às vezes pode ser uma brincadeira, um parafuso que está mal apertado. Às vezes é simples, porque a gente não necessariamente tem profissionais, né, uma grande gama de profissionais nessa área que podem identificar esses problemas. Então, você acaba, para não perder a garantia e não arriscar, você envia esse equipamento para fora. Esse processo demora. Você tem também a aquisição, o custo é bem alto da maioria dos equipamentos. Você entra numa discussão que é, eu quero ter uma variabilidade espacial, ou seja, eu vou ter mais pontos de monitoramento ou eu quero mais uma variabilidade temporal. O ideal é os dois, né? Ver como que as coisas se comportam ao longo do tempo, numa maior, uma malha de dados, né, extensa. Só que, tipicamente, você acaba tendo que focar mais em um do que em outro. Então, você pode... Vou ter um ponto que vai ser monitorado continuamente, ao invés de ter 10. Mas isso, para alguns casos, pode não ser o ideal. Então, você sempre entra numa discussão de qual que é o melhor ponto, a quantidade de pontos, porque isso entra num fator que é muitas vezes o limitante, que é o custo. Porque o custo ele não é só o custo do equipamento, mas é o custo que você vai ter com a manutenção, você vai ter que ter técnicos para essa manutenção, você vai ter que ter, às vezes, um custo de você enviar esse equipamento para fora, dependendo da coleta desses dados e o manejo também desses dados. Você tem que fazer uma validação. A validação não é porque eu tenho um sensor que está funcionando continuamente que eu não tenho que ir lá verificar. Então, por caso de um sensor de nível, ele vai descalibrar. Só que é muito pouco dia a dia. E você pode não notar ao longo de alguns meses, mas depois de um determinado tempo, pode ser que esse erro comece a se tornar gritante. E a maneira que você verifica isso é indo a campo. Então, fazendo coletas, verificando se os resultados estão de acordo. As mudanças climáticas, elas influenciam a estudar mais a área de monitoramento? Sim. Como as coisas elas estão sofrendo algumas alterações, você tem eventos, mudanças no ciclo hidrológico, mais chuva em algumas regiões, menos chuva em outras, você acaba, com toda aquela estatística que eu falei lá, do caso do Rio Grande do Sul, ela acaba sofrendo algumas alterações. E você só consegue fazer um bom levantamento, fazer essa estatística se você tiver dados. Então, você acaba tendo que pôr uma rede de monitoramento para verificar
como que está sendo a dinâmica, como que estão sendo as alterações, o impacto. O impacto não é só o impacto, né, do ser humano, mas o impacto que tem ali, né, de todas as mudanças climáticas, que é um impacto mais indireto, né, do ser humano em alguns casos, que acaba afetando aquilo de uma maneira que você não conseguiria prever. E isso altera a sua estatística, altera o regime de chuvas, altera até, em alguns casos, a legislação, que você fez tudo dentro da legislação, que usava dados que eram anteriores aos eventos que estão sendo agora. Então, você teria que fazer uma alteração no todo o seu estudo para verificar se as coisas continuam seguindo a tendência que era antes ou como que ela foi se alterando, né? Sim. E agora uma questão de previsão mesmo. Existe alguma tecnologia nova que vai vir incorporar no monitoramento, na análise, ou que você consiga dizer assim nos próximos 5, 10 anos? Tem uma tendência que a gente consegue notar, que os países, principalmente os, né, da região externa, né, os países de fora, como eles já têm essa tecnologia bem mais consolidada e para eles o custo é menor, né, eles acabam tendo essa preferência de usar esses sensores que já existem. No caso do Brasil, como a gente tem toda essa complicação até de logística, a gente começou a ir para um caminho de desenvolver nossos próprios sensores, muitas vezes de baixo custo. Então, a gente às vezes abre mão de ter pode ser uma resolução do equipamento. Então, um caso de temperatura, só um exemplo. Se eu for medir 20 graus e eu estou errando 2 graus para menos ou para mais, tá ok, dependendo daquilo que eu quero. Para alguns casos não, mas tipicamente tá bom. Então é muito mais cômodo você produzir algo assim. Você compara, obviamente, com sensores de referência, coisas que são bem mais consolidadas, mas que você consegue produzir ele de uma maneira bem mais econômica. E se der um problema, você substitui ele, do que tentar fazer uma manutenção, porque às vezes o custo da manutenção pode não ser tão boa, então você prefere até construir ele do zero. E é algo que eu tenho notado, assim, que tem essa busca até das empresas para essa parte de desenvolvimento de equipamentos, geralmente focado num baixo custo, e não só no baixo custo de redução, de você fazer um equipamento barato, mas o fato de você pegar algum sensor que é utilizado na indústria, que é mais barato do que muitas vezes esses sensores que são usados para monitoramento ambiental, e fazer adaptações nele. Então, existe uma demanda de pessoas que consigam entender como que esses equipamentos eles funcionam para fazer essas adaptações, porque às vezes a adaptação acaba custando bem menos e você consegue fazer uma reposição ou construir mais sensores. E isso também cria uma outra demanda, que é o banco de dados e uma padronização das informações. Então, você tem, às vezes, dados que são coletados de minuto em minuto, outros de 15 em 15, outros de 10 em 10, outros de hora em hora. E isso acaba sendo um pouco caótico, principalmente quando é o mesmo órgão e ele usa essa mesma... como ele usa os sensores de diferentes épocas, diferentes tipos de equipamentos, cada um tem uma resolução diferente, então cada um está numa escala de tempo e você trabalhar com isso é complicado. Então tem uma padronização, porque antigamente você também não tinha tantos profissionais que mexiam com banco de dados e que entendiam, às vezes, como fazer alterações nos equipamentos para mudar essa coleta, essa frequência do monitoramento. Às vezes era uma limitação até do próprio sensor. Então, a gente começa a desenvolver mais equipamentos e também produzir mais dados. Precisa ter todo um acompanhamento desses dados e um manejo para verificar não só se o dado está correto, mas se está tudo ok com nossa transmissão das informações. Então, tem várias etapas intermediárias, não só entre o monitoramento e o gráfico que você gera, que muitas vezes o produto final é um gráfico ou uma tabela com uma informação X e Y. Tem espaço para tecnologia de inteligência artificial em cima dos bancos de dados? Ah, com certeza. Porque como a quantidade de informações é bem alta, às vezes você utilizar uma planilha acaba sendo totalmente inviável. Então, você precisa mexer com programação.
E fazer uso de uma inteligência artificial não só para auxiliar na programação, mas também para ela fazer todo esse manejo dessa informação, porque ela vai seguir uma receita de bolo no final para produzir essas informações. Isso já diminui muito o tempo do processamento e também de você disponibilizar essa informação. Então, muitas vezes é uma informação que é de interesse público. Então, a pessoa ela quer saber se ela está numa região de risco. Minha casa pode ficar embaixo d'água? Ela quer saber disso. E se ela tem essa possibilidade de saber isso em tempo real. Porque, às vezes, você tem um gargalo, você tem tanta informação que vai dizer muita coisa do que está acontecendo, só que você precisa processar, demanda tempo, às vezes a linguagem de programação não é adequada, às vezes as pessoas têm tantas tarefas para fazer porque ela não mexe só com aquilo. Então, o uso da inteligência artificial ela vai otimizando essa parte do processamento. Então, isso já reduz muito o tempo. Coisas que poderiam ser eram feitas em semanas, podem ser feitas em horas. E a pessoa pode ter esse acompanhamento no celular, receber uma mensagem que estou em uma zona de risco, é melhor eu sair daqui, né? Vamos finalizar aqui com uma pergunta importante. Se um aluno quiser se especializar e aprender monitoramento ambiental, o que ele precisa fazer hoje? Um passo muito importante, que pelo menos assim foi da minha própria experiência, assim, o que fez uma grande diferença para mim foi participar de atividades dentro da própria universidade. Então, querendo ou não, ali, a universidade ela está desenvolvendo metodologia, ela está desenvolvendo tecnologia, e isso faz com que ela tenha acesso a coisas que num futuro próximo vão se tornar algo mais corriqueiro, seja o equipamento que vai ser usado, seja o método que vai ser usado. Então você está vendo isso antes das empresas até adquirirem essa tecnologia e muitas vezes vai ser você que vai passar isso futuramente para a empresa, porque ela não conhece todos os sensores, ela não tem tempo para ficar vendo isso. E às vezes ela até pensa, isso aqui está mais de 1.000 euros e eu precisaria comprar uns 10 disso aqui, eu não vou comprar para testar. A universidade ela já consegue ter o apoio de outras universidades e daí tem esse compartilhamento de informações. Daí eu sei, esse sensor é bom, vou testar aqui. E ela percebe, esse sensor é ótimo para essas aplicações. E daí o aluno que está participando do projeto, ele começa a ter acesso a essas coisas, ele começa a entender, às vezes até aprender a fazer manutenção, porque a universidade tem aquele equipamento, sofreu um problema. Vamos ver se a gente consegue arrumar. Você tem apoio técnico ali dentro para tentar fazer isso. E o aluno vai estar ali, ele vai verificar, era só apertar esse parafuso, era só apertar essa rosca, às vezes um problema de lubrificação, um WD-40 poderia resolver, um álcool isopropílico. Então, esses pequenos detalhes vão dando experiência, e isso que acaba sendo muito bom, porque a experiência ela é muito boa, principalmente para tomada de decisões. Isso reduz o custo para a empresa também. E quais competências técnicas você acredita que são necessárias? Acho que programação, não necessariamente saber programar, mas entender a lógica de programação. Você entender como é que um computador ele trabalha com informações acaba sendo bom, porque a partir dali você começa a ter uma base de física, muitas vezes, ou de química, você consegue entender qual é o processo de medição que o sensor ele usa. E você entender, às vezes, o processo, a física e a química da coisa, você também entende o tipo de sensor que pode ser mais adequado para aquilo que você quer medir. Então, você não só ter uma experiência, às vezes, de campo, que pode ser muito bom, porque você vai no ambiente e você entende como é que ele é, que é muitas vezes alguém que está mexendo no laboratório, ele está num ambiente controlado, a temperatura é controlada, ele não vai ter algo crescendo no sensor dele, então o sensor ali tem uma aplicação. Na experiência de campo pode ser outra, e isso guia quem quer montar um sensor de saber, esses são os problemas que eu vou enfrentar se eu quiser montar um sensor. E também guia numa tomada de decisão para uma empresa. Eu quero ter a nossa base de física, química, que geralmente engenharias têm, uma base de eletrônica, isso facilita muito. Então, não tem nada assim de que só essas engenharias conseguem mexer com isso, mas a área de engenharia tem uma vantagem,
As áreas até de física, química, tem. Então, E eletrônica, engenharia se o aluno elétrica. quiser se especializar ali, para entrar no mestrado, é a melhor coisa, ele já consegue trabalhar. Sim, ali o mestrado acaba sendo... Ele vai pegar, desenvolver todo um trabalho em cima daquilo e ele pode trabalhar com parte... Por exemplo, eu sou engenheiro ambiental, eu não tive nada dessa parte de desenvolvimento na minha graduação, mas eu fiz meu mestrado em desenvolvimento de um equipamento para medir CO2 dissolvido em água. Então, a base de química ajudou, porque eu já sabia como validar o meu resultado, sem ter que comprar um sensor para isso. E eu usei coisas que eu tinha à mão, então uma questão de criatividade para poder montar um sensor que poderia, né, fazer a medição. Então, às vezes você vem de uma área, você apenas vai focar um pouco mais em uma programação, na parte de eletrônica, para poder desenvolver um equipamento ou pelo menos entender como é que eles funcionam. Então, eu acredito que seja isso, Pedro. Eu agradeço por ter vindo aqui, por fazer essa participação no Por Dentro da Pós. E esse foi o programa de hoje do Por Dentro da Pós. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado.